Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do módulo 2 da disciplina de Termodinâmica para Engenharia Química 2. Eu sou o professor Gustavo Maia, do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de São Carlos. Esse vídeo trata da teoria das soluções aplicada a gases ideais. Antes de mais nada, a gente deve se perguntar por que estudar misturas ou soluções de gases ideais. A gente precisa se lembrar, antes de tudo, que o gás ideal é um modelo. Ele só existe no papel. Ele não é, por exemplo, formado por elementos da tabela periódica. O máximo que a gente tem são gases reais que existem na natureza e que ocasionalmente se comportam dessa maneira. Então, o que a gente pode esperar? Eles são a melhor base para análise de propriedades que existe. Apesar do fato deles não existirem na natureza, os gases ideais, como modelo, eles são amplamente usados como um padrão de referência. Então, muitas análises em termodinâmica são feitas utilizando esse gás como padrão, esse modelo como padrão. Além disso, o equacionamento para todos os cálculos de propriedades termodinâmicas de interesse é bem simples. O próprio modelo em si é bem simples, em comparação com a real natureza dos gases reais. Uma pergunta que a gente deve fazer também é: faz sentido pensar em mistura de gases ideais? Por que essa pergunta? É importante a gente lembrar que os gases ideais, as moléculas que o compõem, elas são consideradas pontos, do ponto de vista, obviamente, do modelo. Porém, na prática, ainda que a gente enxergue as moléculas de um gás ideal como pontos, existem na natureza gases que são compostos por substâncias reais e que se comportam como gases ideais. Então, mesmo o modelo dizendo que não é possível diferenciar espécies químicas num gás ideal, na prática, para aqueles gases da natureza que se comportam como gases ideais, isso é sim uma opção bastante válida. A gente vai iniciar então a nossa análise para gases ideais partindo do volume. Por que eu estou dizendo enigma do volume? Como assim? Existe um enigma em relação ao volume de um gás ideal? Eu não sei se vocês se recordam, mas em vídeos anteriores, a gente observou que uma mistura de gases ela produzia um volume que não era exatamente a soma dos volumes dos gases puros originais que formavam a mistura. E eu posso te garantir, quando a gente lida com gás ideal, isso fica ainda mais interessante. Vamos ver de que jeito. Então, primeiramente, a gente vai escrever a equação do volume parcial molar para um gás ideal. Como a gente já sabe, a definição de uma propriedade parcial molar é a derivada parcial da propriedade da mistura em relação ao número de mols de uma espécie, mantendo a temperatura, pressão e a composição de todos os componentes da mistura que não sejam o componente analisado constantes. Veja só, qual que é a diferença do que a gente já está acostumado? Para gases ideais, o volume pode ser representado pela sua equação de estado, PV igual a nRT. Fazendo as devidas substituições, nós chegamos à curiosa informação de que o volume parcial molar de uma substância I como um gás ideal é exatamente igual ao volume dessa mesma substância como um puro na mesma temperatura e pressão do sistema. E mais, não fica só aí. A gente consegue demonstrar facilmente que não é apenas o volume parcial molar da substância I como um gás ideal que é igual ao volume do puro. Isso se iguala também ao volume da solução ou mistura de gases ideais como um todo. Mas como que isso é possível? Antes de mais nada, é preciso ter calma. Eu não quero que você entre em pânico, tá? O volume ele tem uma particularidade que o torna confuso, mas eu prometo para você que eu vou desfazer essa confusão em um minuto. Quer ver? A gente ainda está no enigma do volume. Só que o que a gente vai fazer é a gente vai dar nome aos agentes envolvidos nessa trama. Na minha terra a gente chama isso de dar nome aos bois. Então, vamos lá. Inicialmente a gente tem um gás X puro, como um gás ideal, em algumas condições aqui que eu estipulei. Então, eu tenho uma temperatura de 300 Kelvin, uma pressão de 150 kPa, ele tem 15 mols e ele tem e ocupa um volume por conta disso, resolvendo a equação de estado, você vai chegar a um volume de 0,250 metros cúbicos. Quero misturar esse gás puro com um outro gás O, cuja temperatura também está igual à temperatura do gás X, que é de 300 Kelvin, na mesma pressão
tenho aqui um número de mols menor e, consequentemente, ocupa um volume menor, de 0,083 metros cúbicos. Lembrando que, nesse caso, essas substâncias se comportam como gases ideais, mas elas são substâncias que existem por aí na natureza, né? Poderia ser um gás, por exemplo, eu estaria misturando nitrogênio com gás cloro, ou qualquer outra mistura de gases puros, tudo bem? Dito isso, a gente vai efetuar a mistura. O que acontece aí? Se nós utilizarmos a mistura feita na mesma temperatura e na mesma pressão, nós sabemos que os 15 mols do gás X vai se adicionar aos 5 mols do gás O, e nós teremos aí um volume, um número de mols resultante de 20 mols de mistura total. E, utilizando a relação PV igual a nRT, nós sabemos que esse volume vai ser de 0,33 metros cúbicos. Mas como assim? No slide anterior eu acabei de dizer para vocês que esses volumes deveriam ser todos iguais. Por que eles não estão sendo iguais? Esse é o enigma do volume. Nós temos eventualmente algum problema porque o segredo está no volume molar. Como assim? Se você observar aqui, o cálculo que nós fizemos envolve o nRT e nós calculamos os volumes extensivos, eles estão dados em metros cúbicos. Quando a gente divide pelo número de mols de cada um, veja, todos eles estão exatamente no mesmo volume. Isso demonstra o que a gente observou no slide anterior, sem que, obviamente, você tenha grandes traumas. O segredo é porque nós sempre ponderamos o volume extensivo pelo número de mols. Como as equações que descrevem o modelo de gases ideais, ela não identifica se a substância O ou a substância X são iguais ou diferentes entre si, para os modelos e para as equações de gases ideais, isso tanto faz. Supostamente essas partículas não devem interagir mesmo, então, a rigor, matematicamente falando, tanto faz se esse sistema é composto por moléculas de O ou moléculas de X, do ponto de vista do volume, ponderando para o número de mols, tanto faz se o número de mols é de O ou de X. E isso é uma característica do equacionamento que gera o modelo de gás ideal. E isso deve ser levado em conta para evitar que a gente tenha maiores confusões em relação aos cálculos de volume de mistura envolvendo gases ideais. Certifique-se que os seus cálculos são realizados em termos sempre do volume molar. Aí sim, o que nós dissemos no slide anterior continua válido. Se por um lado o volume apresenta uma característica diferenciada, o que a gente faz com as outras propriedades? Para elas, a gente tem uma solução. Uma propriedade parcial molar, com exceção do volume, que a gente já viu nos slides anteriores, de uma espécie presente em uma mistura de gases ideais, ela é igual à propriedade molar correspondente da espécie como um gás ideal puro, na temperatura da mistura, porém a uma pressão igual à sua pressão parcial na mistura. Quem disse isso foi o Gibbs. A gente chama isso de teorema de Gibbs. Só que se a gente só lê isso e não aplicar num exemplo, isso fica extremamente confuso. Então, bora aplicar isso num exemplo. A primeira coisa é traduzir o teorema de Gibbs de uma forma matemática. Então, eu estou dizendo, uma propriedade parcial molar qualquer, que não seja o volume, evidentemente, de uma espécie I, olha o I aqui, presente em uma mistura de gases ideais, estou indicando que isso é uma mistura de gases ideais aqui em cima, que esteja, obviamente, na sua pressão e temperatura de mistura, né? Ela é igual, tá aqui o igual, a essa mesma propriedade, com exceção do volume, relembro, dessa espécie, como um gás puro, olha, não tem mais o tracinho da propriedade parcial molar aqui em cima, então isso aqui é uma propriedade do puro, também como um gás ideal, ele não deixou de ser gás ideal, na mesma condição de temperatura, mas ao invés disso, ao invés de usar a pressão da mistura, eu vou usar a pressão parcial. Essa igualdade é importante? Vamos descobrir. Se a gente tiver exatamente a mistura que a gente observou para fazer a análise do volume, né, um gás X misturado com um gás O, e antes de mais nada eu quero deixar bem claro, obviamente em uma mistura de gases as moléculas não ficam separadas desse jeito. Né? Eu deixei elas separadas nesse exemplo para que a gente possa entender melhor o que está acontecendo, mas é óbvio que isso não acontece assim. Né? Então nós temos aí, considerando o mesmo problema anterior, que está a 150 kPa, considerando que a gente tem 15 mols de X e 5 mols de O,
a gente tem aí uma fração molar de 0,75 para a espécie X e 0,25 para a espécie O, o que dá uma pressão parcial para X de 112,5 kPa e uma pressão parcial molar para o gás O de 37,5 kPa nessa mistura. A prova diz que se a gente somar essas duas, vai dar a pressão total da mistura. Então, se a gente for calcular as demais propriedades, para que eu possa obter essa relação, para que eu possa descobrir como que eu me relaciono às demais propriedades, é como se eu pegasse um sistema 1 composto pelo gás X puro, só que numa pressão de 112,5 kPa e não na pressão de 150, e também um sistema 2 composto pelo gás O puro, só que numa pressão de 37,5 e não na pressão de 150. Então, eles têm pressões diferentes, ambos à mesma temperatura, isso é uma obrigatoriedade do teorema de Gibbs, e se eu somar, se eu somar esses dois gases aqui numa mistura, eu vou obter uma mistura que tem 150 kPa, que seria a pressão de mistura resultante. E todas as propriedades da mistura, todas as propriedades desse lado que não sejam o volume, podem ser obtidas mediante o conhecimento das propriedades dos puros, só que numa pressão alterada. Isso é uma vantagem enorme, pessoal, porque nós sabemos calcular a propriedade dos puros muito bem. Então, isso vai ser muito útil quando a gente precisar relacionar as propriedades que a gente deseja conhecer da mistura com aquelas que a gente já conhece das substâncias puras. Bom, pessoal, como o teorema de Gibbs ele pode ser um pouco intimidador se a gente só ficar lendo e observando ele do ponto de vista matemático, o melhor que a gente tem a fazer é aplicar ele nas propriedades que são do nosso interesse. Então a gente vai começar fazendo uma aplicação para a energia interna. Então, o teorema de Gibbs diz que a energia interna de um componente I parcial molar em uma mistura de gases ideais, numa temperatura e na pressão da mistura, ela tem o mesmo valor dessa energia interna desse mesmo componente I como se fosse um puro, também como um gás ideal, numa mesma temperatura, mas a uma pressão diferente da pressão da mistura. Isso aqui foi o Gibbs que disse. Além do Gibbs, eu estou dizendo isso aqui. Eu estou dizendo que a energia interna de uma substância I pura, como um gás ideal, numa temperatura e numa pressão qualquer, no caso aqui eu quis que ela fosse exatamente a pressão da mistura, ela é exatamente igual ao valor da energia interna na pressão parcial. Como que a gente entende isso daqui? Olha, pessoal, não sei se vocês se recordam, mas a energia interna de um gás ideal ela não é função da pressão. A energia interna de um gás ideal, quando você quer calcular a variação dela, ela é a integral de CV dt. Não tem a pressão envolvida. Então, tanto faz se isso daqui é a pressão parcial do componente I, se isso é a pressão da mistura, se isso é a pressão que você estipula, ou se é uma pressão qualquer. Não importa a pressão, ela não afeta a energia interna. Se isso é verdade, então eu posso dizer que a energia interna parcial molar de uma substância I como um gás ideal numa mistura é exatamente o mesmo valor que ela tinha quando ela estava pura, na mesma temperatura e na mesma pressão da mistura. Dá para traduzir isso? Dá sim. Isso, inclusive, pode ser escrito da mesma forma para entalpia, porque a entalpia também não é uma função da pressão. Então, tanto faz que pressão você executa, que você impõe no seu sistema. Para todos os efeitos, a entalpia parcial molar de uma substância em uma mistura de gases ideais é exatamente igual à sua entalpia como um puro, na mesma temperatura e pressão da mistura, considerando que ele também estava como um gás ideal. O significado disso, pessoal, é simples. Isso quer dizer que quando você pega um gás ideal numa determinada temperatura e pressão e mistura ele para formar uma mistura de gases ideais que esteja na mesma temperatura e na pressão da própria mistura, que pode ser até diferente da pressão que ele tinha antes como puro, tanto faz, esse valor não se altera. As partículas desse gás elas não vão nem ganhar nem perder energia, elas vão manter exatamente a mesma energia que elas tinham antes, contanto que a temperatura da mistura seja exatamente igual à temperatura dessa substância quando ela era pura. Nós temos aqui um pequeno problema, Se a gente for levar em conta a entropia e a energia livre de Gibbs, elas dependem da pressão, mesmo uma temperatura constante. Então, antes de aplicar o teorema de Gibbs, a primeira coisa que eu vou fazer é escrever qual é a equação da variação de entropia para um gás ideal. Veja que eu nem coloquei os índices aqui, não disse que é para uma substância aí, falei para uma substância genérica.
E o que nós vamos fazer é resolver para a temperatura constante, então esse termo desaparece, e nós estamos integrando, na verdade, este termo de uma pressão parcial até a pressão da mistura de interesse. Ao realizar essa integral, a gente consegue obter aí uma diferença de entropia, né, por conta da diferença de pressão. Eu faço a substituição da pressão parcial pela sua definição, que é a fração molar vezes a pressão. Nós fazemos as adequações matemáticas. Se você observar nesse termo aqui, ó, eu troquei, né, eles estão invertidos, então o que eu fiz foi passar esse termo para depois do igual, então ficou com um monte de sinal trocado. Esse sinal negativo se mantém porque quando nós substituímos um ln de 1 sobre y é o equivalente a menos o ln de y, então tem um sinal de mais aqui, ó, que comeu o menos que havia na expressão, esse menos aqui desapareceu. Só que lá no futuro ele vai aparecer de novo porque todos os termos da equação tiveram seu sinal trocado, para eu chegar nesse termo aqui. Então, nós chegamos nessa relação e a partir de agora eu posso utilizá-la para aplicar o teorema de Gibbs. Eu não tinha aplicado ele ainda. Vou aplicar agora. Então, eu vou substituir onde eu tenho a parte de pressão parcial por aquilo que o Gibbs informa. Então, eu vou pegar a propriedade parcial molar, a entropia parcial molar de um gás ideal numa mistura, ele é igual, então, a essa relação, já fazendo as devidas substituições. Note que eu tenho aqui a mesma pressão, porque aqui eu fiz a substituição que eu queria, e aqui também, né? Então, o que eu fiz, eu troquei uma propriedade do puro na temperatura e na pressão, substituí pela sua propriedade parcial molar. Desenvolvendo essa expressão, nós chegamos que esta variação, né, a entropia da substância misturada menos a entropia dela como uma pura, ambos agora estão na mesma temperatura e pressão, porque o Gibbs me permite fazer isso agora, isso vai dar um menos R ln de Y. Note que interessante. O que eu tenho aqui então é substância misturada, substância pura antes da mistura, todo mundo na mesma circunstância. Essa expressão me diz, considerando que o ln de y vai ser sempre um valor negativo, porque y varia de 0 a 1. Então ele é sempre um 0, alguma coisa. O ln de 0, alguma coisa é sempre um valor negativo. Com o negativo que está aqui, ó, eu posso dizer a você que quando eu misturo uma substância pura, quando eu tiro ela da condição de pura e jogo ela numa mistura, esse processo tem sempre variação de entropia positiva, o que indica que, muito provavelmente, esse é um processo espontâneo. Eu tenho uma variação de entropia positiva, então significa que misturar coisas é algo fácil. Difícil é desmisturar. Para isso, inclusive, existem operações unitárias específicas para a gente desmisturar. Né? Obviamente, esse termo não existe, eu estou usando ele só para efeito de entendimento aqui dentro do contexto que a gente está falando, tudo bem? Eu posso fazer exatamente a mesma coisa para a energia livre de Gibbs, considerando que ela é entalpia menos temperatura vezes entropia. Fazendo todas as substituições nessas condições do meu problema, eu chego a uma expressão muito parecida com o que a gente tem para a entropia, aonde eu relaciono a energia livre de Gibbs parcial molar, que é o nosso potencial químico, com o do puro. Note, a mesma relação que eu obtive para a entropia, aqui tem um valor positivo, ó, tem um mais escondido aqui dentro. Como este valor aqui é negativo sempre, porque o ln de um valor entre 0 e 1 é algo negativo, a gente tem que, quando eu quero misturar alguma coisa, a variação de energia livre de Gibbs é negativa. É claro, essas relações, pessoal, elas são por substância. Eu estou relacionando aqui propriedade parcial molar da mistura com a propriedade do puro. Eu ainda não fiz os cálculos para as propriedades da mistura como um todo, que são justamente as propriedades de mistura, entalpia de mistura, energia interna de mistura, entropia de mistura e energia livre de Gibbs de mistura. A gente ainda não fez isso. Para que a gente seja capaz de fazer isso, nós precisamos aplicar a regra da soma. Aplicando a regra da soma, então, a todas as propriedades de interesse nosso, nós temos entalpia, energia interna, entropia, energia livre de Gibbs. Note que interessante. Isso aqui, ó, essa igualdade, significa que eu tenho, né, de um lado, a energia interna da mistura como um todo, da mistura global, de gases ideais, né?
menos a soma de todas as energias dos puros, multiplicados pelas suas respectivas frações molares, das substâncias que compuseram esse sistema. Então, é como se você pegasse a energia de todo mundo antes de misturar e comparar com depois. Isso aqui, pessoal, é um delta. A situação misturado é o meu depois, e essa situação aqui, todo mundo antes de misturar, ou seja, todo mundo como um puro, é a minha condição antes da mistura. Então, o depois menos o antes é um delta, né? Esse delta, apesar de ter uma somatória aí, é o delta U de mistura, é a variação da energia interna do simples processo de misturar. Note que para gases ideais isso vale zero e para entalpia também vale zero. Então, isso significa aquilo que eu já tinha falado para uma substância isoladamente. Quando eu pego um conjunto de substâncias puras como um gás ideal, junto todas elas e formo uma mistura, eu não tenho nem ganho nem perda de energia do ponto de vista da energia interna nem da entalpia. Quando a gente faz esse mesmo cálculo, levando em conta a entropia, nós temos que esse valor aqui é sempre positivo, e quando nós fazemos este cálculo para a energia livre de Gibbs, esse valor é sempre negativo. Isso é uma característica das misturas, né, pessoal? Uma coisa que eu posso garantir para vocês, agora que vocês chegaram ao fim dos nossos slides, é o seguinte: tem equação pra caramba em todos esses slides, né? Algumas delas, como esse aqui, por exemplo, se você apresentar para algum parente, eles vão achar que eu estou torturando você de alguma forma. Juro que não é o caso. As equações elas não são exatamente bonitas do ponto de vista matemático, né? Se você olhar, tem um aglomerado de símbolos, sobrescritos, subscritos, índices, somatórias, e eu não sei o que fazer com isso. Então, antes que você tenha um colapso nervoso, como o nosso amigo do vídeo, eu posso te garantir que nós vamos fazer um exercício logo em breve, nos próximos vídeos, aplicando essas regras para que você tenha ciência e conhecimento de que isso não é algo complicado, muito embora a aparência não seja das mais convidativas. Para essa aula, a nossa bibliografia foi o Smith, Introdução à Termodinâmica para Engenharia Química. Eu espero que vocês tenham apreciado esse conteúdo. Vejo vocês num próximo vídeo.